Boa tarde, Ricardo Bonfim com vocês. Lembra que eu falei com vocês sobre estudarmos o livro de Provérbios? Provérbio de Salomão? Um livro que muito me ajudou na minha caminhada, nas minhas decisões, a superar muitos dos problemas, muito das problemáticas da vida. Então, começando por hoje aqui, Provérbios. Vem comigo nesse estudo. Com certeza, muita coisa vai clarear. Capítulo 1 de Provérbios. Os Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a disciplina, para se discernirem as declarações de entendimento, para se receber a disciplina que dá perspicácia, justiça e juízo e retidão, para se dar argúcia aos inexperientes, conhecimento e raciocínio ao moço. O que nos passou aqui? O primeiro ao quarto versículo lido até aqui, né? Para conhecer sabedoria e disciplina, para se discernir as declarações de entendimento, para se receber a disciplina que dá perspicácia, justiça e juízo e retidão, para se dar argúcia aos inexperientes. Aqui fala da importância de se reconhecer a correção, né? Então faz bem sofrer? Não, aqui diz o seguinte: você reconhecer o que você recebe, o que acontece, né? Os desabores, os prejuízos, o mal que vem sobre você, como um fator meramente educativo. Isso é disciplina, é a vara da disciplina. Quando você entender o mal que vem sobre você como algo disciplinar, educativo, você vai começar a amar cada vez mais o conhecimento, buscar informação e conhecimento para não precisar passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. É isso, né? Então vamos continuar do versículo 5. O sábio escuta e absorverá mais instrução, e o homem de entendimento é aquele que adquire orientação perita. Para entender um provérbio e uma expressão enigmática, as palavras de sábios e seus enigmas. Então o sábio escutará e absorverá mais instrução, né? Sábio é quem? Sábio é aquele que está pronto a ouvir o que é verdade, o que é correto, pronto a reconhecer o mundo à sua volta, né? Os conselhos, as palavras, as informações. Quem é sábio? Aquele que reconhece e transforma em benefício próprio, em algum benefício, as informações. Isso é sabedoria. Então, sábio escutará e absorverá mais instrução, e o homem de entendimento é aquele que adquire orientação perita. Para entender um provérbio, uma expressão enigmática, as palavras de sábio e seus enigmas. Então, para você entender um provérbio, uma palavra enigmática, instrução dos sábios, os enigmas da sabedoria, você precisa ter essa sede, o desejo de conhecer, de entender o porquê das coisas, a resposta para as coisas. Aquele que busca, encontra. Aquele que procura, acha. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. É o que Jesus disse nos evangelhos lá. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Sabedoria e disciplina são o que os meros tolos têm desprezado. Então aqui diz que o temor de Deus, né? Você reconhecer o todo, Deus como algo maior que você como uma centelha. Por isso que eu acho louvável ainda, né? Mesmo com conhecimento de física quântica, dessas questões tudo, de que Deus está em você, está em mim, está em todos, eu ainda reconheço a oração, né? Joelhar-se, orar, sinais de reverência como plenamente válido. Não está em desuso, não está. Por quê? Porque além de você, embora você é parte desse todo, existe um todo. Existe algo que está ainda maior. Você é só uma centelha, uma fagulha disso. Então, o princípio de sabedoria e disciplina são os que os meros tolos têm desprezado. Escuta, meu filho, a disciplina de teu pai e não abandones a lei da tua mãe. Porque são a grinalda de encanto para a tua cabeça e um fino colar para a tua garganta. Então aqui fala o quê?
a disciplina de teu pai e não abandones a lei da tua mãe, né? Para muitos estudiosos, muitos religiosos, pai seria Deus aqui, né? Nem sempre o pai físico, é duplo sentido, pai físico e pai espiritual. E a mãe seria a palavra de Deus, né? O verbo, aquilo que vem de Deus, a mãe, né? Eu acho de bom tom porque nem sempre as pessoas têm bons pais e boas mães. Tem pai que dá maus conselhos, né? Tem mãe que não é exemplo a ser seguido. Então, nesse caso, você vai dar ouvido o quê? A Deus, que fala o quê? Na sua intuição, no seu pensamento. Porque são a grinalda de encanto para a tua cabeça. Então, aquele que ama a disciplina, né? Aquilo que é correto, a sabedoria, o conhecimento. O que é uma grinalda na cabeça? O que fala para alguém quando quer se aparecer, né? Coloca uma melancia na cabeça. Por quê? Porque aquilo que está sobre a cabeça aparece. Não é verdade? Então, grinalda na cabeça quer dizer um enfeito, uma honra, um galardão, uma exaltação para a pessoa. Isso é grinalda sobre a cabeça. Assim como uma noiva que coloca o véu grinalda, né, nos tempos antigos, de acordo com a tradição, é um motivo de honra. Então, as moças mais novas geralmente sonham com esse momento, principalmente as mais românticas, sonham com esse momento, que é a grinalda na cabeça. De encanto para a tua cabeça e um fino colar para a tua garganta. Colar para a garganta também diz sobre enfeite, não necessariamente colar, né? Mas os enfeites que é trazido que pelo conhecimento, pela sabedoria. É como se fosse um colar de brilhante. Porque o que a pessoa fala, a garganta, é onde sai o que? A voz. Então, quando a pessoa fala, quando a pessoa emite, aquele que tem conhecimento, que busca sabedoria, as suas palavras são como pérolas. São palavras inefáveis, deliciosas. Então é como colar para a garganta. Garganta se refere à voz. Muito bem? Filho meu, se pecadores tentarem seduzir-te, não consintas nisso. Se continuarem a dizer, vem deveras conosco, fiquemos deveras de tocaia por sangue, fiquemos deveras a escondidas contra os inocentes sem qualquer causa. Então aqui condena plenamente o quê? O fazer mal, o roubo, o furto, o engano, enganar pessoas, né? Olha ali, ó. Se te chamar para fazer o mal, praticar o mal, por quê? Porque aqui já tem o conceito da física quântica. Quando você obra o mal, aquilo volta, aquilo retorna. Quando você faz o bem, aquilo também de alguma forma vai retornar para você. Então, não consintas. Traguemos-los vivos, assim como o Seol, né? O Seol chamado de inferno, lugares baixos, tenebrosos, lugar de castigo. Sim, inteiros, como os que descem ao poço. Achemos toda sorte de valores preciosos, enchemos as nossas casas de despojo. Então aqui Salomão exorta, já naquela época, a honestidade, a fazer o bem, ao ser correto, a não roubar. Né? Muito menos aqui, ó, matar. Devias lançar a tua sorte entre nós. Venha a haver apenas uma só bolsa pertencente a todos nós. Meu filho, não vais com eles no caminho. Retém teu pé da sua senda. Então, reter o pé, você não pisar no caminho deles. Retém teu pé da sua senda. O que é a senda? A senda é o caminho, a vereda do ímpio. Então, mantém longe do caminho do ímpio, dos pecadores, dos roubadores. Eu vejo famílias que têm rapazes, né, em especial mais rapazes, né, em alguns casos de moças também, que é tudo contrário disso aqui. Eu fico olhando assim, pensando, meu Deus, o livro de Provérbios fala uma coisa, eles fazem outra. Fala uma coisa, ele faz uma, é tudo diferente. Como pode isso? Porque os seus pés são os que correm para a pura maldade, e eles continuam a apresentar-se para derramar sangue. Está falando dos bandidos, dos roubadores, dos ladrões, assaltantes de novo. Pois é debalde que se estende a rede diante dos olhos de algo que tem asas. Pois é debalde que se estende a rede diante dos olhos de algo que tem asas. Por conseguinte, eles mesmos ficam de tocar pelo próprio sangue destes. Ficam as escondidas contra suas almas. Então é normal que a pessoa armar rede para pegar pássaros, para pegar seres, né? Presas, que fala do passarinho, né? Quando fala de presa, fala muito do passarinheiro. Até no Salmo 91 refere
O passarinheiro é aquele que se arma a pegar a presa, o pássaro. Então aqui fala de novo das tocaias, né? Você vê que isso aqui é tão verdadeiro, minha gente, que eu conheço, são muitos casos de pessoas que roubaram terra dos outros, que ameaçaram, que quiseram levar as coisas às forças e estão mortos. São muitas poucas pessoas, né, ou melhor, que tomaram terra e estão bem. Né? A gente ouve falar de alguns que estão bem que teriam feito isso, mas são raros. A grande maioria já estão mortos, cumprindo tudo que está aqui em Salmo em Provérbio 1. Assim são as veredas de todo aquele que obtém lucro injusto, tira a própria alma dos seus donos. Tá vendo aqui? Assim são as veredas de todo aquele que obtém lucro injusto. O lucro injusto tira a própria alma dos seus donos. A pessoa que começa a pecar demais, se dá a corrupção, né? Que é muito injusto, chega um momento que é como se ele tivesse vendido a alma. Ele perde a própria alma. Ele perde a referência de quem ele é, de quem o Criador é, de quem é Deus é. Ele se torna um ser fútil, sem alma. Um ser que se olha assim, você não consegue ver, enxergar nada de essência nele. A verdadeira sabedoria é que grita na própria rua, nas praças públicas está emitida a sua voz. Clama na extremidade superior das ruas barulhentas, às entradas dos portões da cidade diz as suas próprias declarações. Até quando continuareis vós inexperientes a amar a falta de experiência? E até quando tendes de desejar vós zombadores a flagrante zombaria? E até quando continuareis vós estúpidos a odiar o conhecimento? Então a sabedoria clama, grita. Quem é essa sabedoria aqui? Nós vemos que a sabedoria é representada pelo verbo, que é representado por Jesus. Lá na frente, Jesus, o Cristo, que é o elo entre Deus e a humanidade, Deus e o homem, né, o sumo sacerdote. E o que acontece? Essa sabedoria clama, grita pelas praças, através de quem? Da ação do Espírito Santo. Direcionando, tentando direcionar, mostrar o que não é correto, o que está errado, o que está certo, o que fazer, o que não fazer. Clama dia e noite, batendo na porta. Batendo na porta o quê? Na porta da emoção, do coração, mental. Mental e do coração, que é o lado emocional do ser humano. E diz, né, até quando estúpidos, zombadores, né? Você vê que essas pessoas são zombeteiras, né? Zombadoras. Zombam de tudo. Zombam do que é correto, zombam das dignidades, zombam das autoridades. E aí a sabedoria pergunta, até quando vai odiar o conhecimento? Retornai em vista da minha repreensão. Então vou fazer meu espírito borbulhar para vós. Vou dar-vos a conhecer as minhas palavras. Gente, aquele que encontra o conhecimento e a sabedoria, que é o quê? O máximo de informação sobre como tudo funciona. Quando você vai buscar entender o funcionamento da vida, do universo, da existência, dos acontecimentos, você encontra com Cristo, encontra com o próprio Deus. E aí aqui diz o quê? Que se você buscar a sabedoria, se aliar à sabedoria, o conhecimento, vou dar-vos a conhecer minhas palavras. Visto que clamei, mas vós continueis a negar-vos, estendi a minha mão, mas não há quem preste atenção. E continuais a negligenciar todo o meu conselho, e não aceites a minha repreensão. Também eu, da minha parte, rir-me-ei de vosso próprio desastre. Caçoarei quando chegar aquilo de que tendes pavor. Quando aquilo de que tendes pavor chegar com tempestade, e o vosso opróbrio, e o vosso próprio desastre vier para cá como um tufão. Quando chegarem sobre vós a aflição em tempos difíceis. Né? Por que a sabedoria vai zombar destes? Né? Porque ela vai triunfar. Não é normal aquele que vence, aquele que triunfa em algo, sempre fala, tá vendo aí? Né? Nesse sentido. Tá vendo aí? Não disse, eu não falei que seria assim? Né? Então é isso. Naquele tempo persistirão em invocar-me, mas eu não responderei. Continuarão à minha procura, mas não me acharão. Visto que odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor.
Então chega um momento que Deus deixa o humano à própria sorte. Conhecimento bate na porta, tenta instruir, tenta ensinar, tenta fazer fugir do caminho do mal, dos assaltantes, do roubador, do zombeteiro, de todo quanto é tipo de mal. E não aceita, chega um tempo que Deus se afasta um pouco, deixa a própria sorte. E é onde as consequências vêm. Vem mesmo com força. E aqui ele fala assim, que ia clamar não ia ouvir. Né? Apesar que Deus sempre ouve, mas muitas vezes vai ter que clamar muito, sofrer muito e não precisava. Se ouvisse a correção, a informação, não precisava sofrer tanto. Não consentiram no meu conselho, desrespeitaram toda a minha repreensão. De modo que comerão dos frutos do seu caminho e ficarão empanturrados com seus próprios conselhos. O que é comer do fruto do caminho? Vocês lembram da física quântica? Que você manda a volta, você manda tantos hertz em uma ação, tantos hertz de ódio, de vingança. Volta, ódio, vingança, fúria. Acontecimento ruim, tenebroso. Você lança tantos hertz de vibração, de amor, de ternura, de carinho, né? Volta em X hertz de amor, de carinho. Então, o que é ficar empanturrados, né? Ficarão empanturrados com seus próprios conselhos. Se o que você tem nos seus conselhos mental é coisa más, são coisas más, pensamento de inveja, de vingança, né? de ganância, o que vai colher é mais inveja e ganância por não ter, inveja de quem tem e assim por diante. Então você farta-se do fruto do caminho, dos seus próprios caminhos, quer dizer, do que você pensa, fala e diz. O que você pensa, fala, pronuncia, as suas conversas internas contigo mesmo, disso você se farta. Por quê? Aquilo começa a materializar na sua vida. É questão de tempo. Questão de tempo vai materializar. Porque quando você pensa algo, fala algo, aquilo existe, numa vibração. No campo energético, né, no mundo de energia já existe. Aí é só mesmo materializar. Pois a renegação dos inexperientes é o que os matará, e a despreocupação dos estúpidos é o que os destruirá. Então, pois a renegação, o que é renegar? É se afastar, é abominar uma coisa, é desprezar. Então, o desprezo dos inexperientes é o que os matará. E a despreocupação dos estúpidos é o que os destruirá. Então, os estúpidos não se preocupam em encontrar a sabedoria, a informação, o conhecimento. São pessoas estúpidas. Você vê pessoas rindo aí o tempo todo, tá sempre zombando, sempre bebendo, sempre falando loucuras, né? E essa despreocupação deles, o quê? Em não se atentar ao estudo, ao conhecimento, à disciplina, a informar, né? Quem é ele, os destruirá. Quanto àquele que me escuta, residirá em segurança e estará despreocupado do pavor da calamidade. Então, quanto àquele que escuta que essas palavras, esses conselhos, inspirado por Deus, dado por Deus através do rei Salomão, residirá em segurança. Então é isso que eu quero. Contribuir de alguma forma, ainda que poucos vejam, ficam uns vídeos meio longos, é um trabalho meio enfadonho, meio cansativo. Muitos não querem mais saber de Bíblia, eu sei, mas se 2 ou 3 ou 5 ao decorrer do tempo ir acompanhando essa questão de provérbios e ir melhorando as suas vidas, né? Assiste várias vezes, se não gosta de ler Bíblia, pelo menos assiste e vai entendendo. Então, quanto àquele que me escuta, residirá em segurança, habitará seguro e estará despreocupado do pavor da calamidade. Por quê? Porque a calamidade, ainda que seja uma calamidade regional, uma cidade, não vai atingir, não vai afrontar, não vai causar medo e pavor àquele que está preparado. Então, aquele que tem conhecimento, tem informação, ele se sai bem em tudo, em qualquer circunstância, qualquer situação. É isso aí, espero ter contribuído de alguma forma. Você pode sugerir outros temas bíblicos. Pretendo aqui, daqui uns dias, tratar do capítulo 2, 3 e assim por diante. Até o último capítulo de Provérbios. Tá bem, minha gente? Muito obrigado, sucesso, felicidade. Até a próxima. Valeu!